Voltei, gente, e vamos falar agora sobre o artigo 123. O que é o artigo 123? E agora eu acho que ele vai mudar de nome, ele vai ficar conhecido como regime para esportista, ou o artigo do jogador de futebol. Acho que vai ser um bom apelido para esse artigo. Óbvio que eu não vou fazer o vídeo sem deixar as minhas críticas à política que a gente está vivenciando em Portugal agora, porque isso é muito importante. Então, eu vou ler aqui para vocês o que é o artigo 123 e fazer um apanhadozinho histórico de como o governo alcançou essa brilhante ideia de botar fim na manifestação de interesse, mas criar um instrumento exclusivo, né? Um instrumento de exceção e um instrumento de segregação, ou seja, tratar os imigrantes de forma diferenciada, de acordo com os interesses maiores, que a gente não pode dizer qual é, né? Sob pena de repente, sofrer uma sanção, seja declarada ou seja uma sanção velada. Mas vamos lá. O artigo 23 é um regime de exceção de residência e ele está encaixado aqui. Vamos lá. Desce, sobe. Quero pegar o texto aqui para falar com vocês com precisão, tá? Vocês sabem que existem situações na lei em que está prevista o pedido de residência sem o visto prévio, né? A das mais famosas é do artigo 90, 92, 91, 4, 92, 3 e todas as hipóteses do artigo 122. Mas o 122, comumente conhecido, não é o único e tem um artigo que se chama assim, regime excepcional. Quando se verifica em situações extraordinárias, extraordinária. O que é uma situação extraordinária, meu Deus? Vamos lá. E que não sejam aplicáveis os dispostos no artigo 122, ou seja, eu não posso usar o artigo 122 como regra de exceção. Possivelmente esses esportistas não estão encaixados em nenhuma das hipóteses 122. Bem como nos casos de autorização de residência por razões humanitárias, escutem, humanitárias, ao abrigo da lei, ou seja, as situações de questões de humanidade também seriam outros regimes de exceção, como o direito de asilo, mediante proposta do Conselho Diretivo da AIMA, ou por iniciativa de membros do governo responsável pelas áreas de migrações, pode, a título excepcional, ser concedida a autorização de residência temporária a cidadãos estrangeiros que preencham os seguintes requisitos: interesse nacional, razões humanitárias, razões de interesse público decorrente do exercício de uma atividade relevante no domínio científico, cultural, desportivo, econômico e social. Então, está dizendo o seguinte, olha, é de acordo com o tamanho da cunha, é de acordo com o tamanho do lobby. Eu extingui a manifestação de interesse que, apesar de ser um regime ainda que a título de exceção, era uma exceção igualitária, ou seja, qualquer pessoa poderia invocar a manifestação de interesse se ela atendesse às condições mínimas da legislação. Era um tipo de residência que não ficava restringindo a análise através de lobby, de grupos de interesse. Agora eu vou abrir situações de grupos de interesse. Ou seja, eu estou dizendo que quando se trata de um jogador de futebol, de repente um jogador de basquete, alguém realmente famoso, ou se eu quero assegurar o interesse econômico de determinado grupo, esse residente, esse candidato à residência, pode invocar o artigo 123, parágrafo 1º, item C, que diz: interesse público decorrente do exercício de atividade relevante com domínio científico, cultural, desportivo, econômico ou social. O problema que eu vejo aqui é quem vai definir qual é o interesse público. Vejamos, se a gente está com o título de residência pendente, numa situação que a pessoa não consegue agendamento, chegou em Portugal, se trata de um médico. Eu posso dizer que é relevante interesse público que essa pessoa seja contratada por um ente privado? Eu entendo que posso. Se eu estou diante de um enfermeiro, eu também posso dizer que sim?
Sim, eu entendo que é de interesse público que o enfermeiro preste um serviço de atendimento à comunidade. Mas o que eles estão dizendo aqui é que também é de interesse público acolher um jogador de futebol. Que também é de interesse público, por situações econômicas, também acolher um grupo específico de trabalhadores para trabalhar em contratos de um grande empreendimento da construção de um hotel na região do Porto, Lisboa. Vejam, eu não estou criticando a necessidade da mão de obra. Isso eu sei que existe. Eu estou criticando o critério de concessão. E pior, não adianta absolutamente nada você criar uma norma de exceção. Aliás, o regime diz regime excepcional. Mas se você não garante vagas, o que está dizendo é o seguinte: essas pessoas não vão precisar tirar o visto prévio no país de origem, porque elas sabem que isso não atende à questão do prazo da liga. A gente sabe que para você programar um time de futebol, para você programar um time de basquete, enfim, questões esportivas, existe um prazo de inscrição desses atletas. E não é possível que as pessoas emitam o visto no país de origem considerando o caos que tem acontecido nos consulados. Então, o que eles fizeram? Para essas pessoas, mas é como se elas tivessem um carimbo na testa, sabe? Que elas vão passar na imigração, não vão ser abordadas de maneira hostil, e aí elas não vão nem dizer, pela regra geral, que elas estão utilizando o 123, parágrafo 1º, a linha C. Sabe por quê? Porque se disser isso, o agente vai ter que falar assim: por que você não tirou o visto no seu país de origem se você já sabe que você está vindo para fazer a prática de esporte? Vocês percebem como é escuso a forma como as coisas estão sendo feitas? E aí eu vou além. O Timóteo, que é o representante de uma associação importante em Lisboa, de imigrante, que já existe, sei lá, há mais de 10, 15, 20 anos. Eu nem sei quanto tempo existe a solidariedade. Ele não consegue se reunir com o primeiro-ministro, nem com o ministro da presidência para tratar e nem ser ouvido no parlamento. Não conseguiu até hoje, diante de todas as circunstâncias. Fala no jornal, tem matéria sobre isso, tem comunicado, existe uma mobilização para que os imigrantes, representantes de associações sejam ouvidos e essa reunião não acontece. Para essa classe de pessoas, a reunião não acontece. Mas por acaso, para o grupo que milita a questão dos esportistas, as pessoas que representam os interesses do futebol, esses representantes da administração pública, entre ministros, secretários, já se reuniram 6 vezes. Houve 6 reuniões para bater o martelo em relação a qual a regra que a gente vai aplicar, o artigo 123. Então é claramente um regime de distinção, de excepcionalidade, de você não dar os mesmos direitos às pessoas que estão em condições equivalentes. Que condições são essas? Somos imigrantes e precisamos ter a residência regularizada para que a gente exerça plenamente os direitos definidos no artigo 83. É feio. Aí eu vou para um outro ponto da discussão. Eu gosto de deixar muito claro, não é só a solução jurídica não, é fazer vocês pensarem, porque isso é muito importante. Não adianta você sair do Brasil e continuar com a mesma mentalidade pequena, de que, olha, não tem nada a ver com isso, não me importa, não sei o que, eu vivo só no meu mundo. Que é a seguinte: vocês lembram do caso das gêmeas? Que as pessoas estão acusando muito a situação do presidente, porque, olha, foi uma situação de privilégio, porque o remédio custa não sei quantos milhões e as pessoas só conseguiram porque tinham conhecido, que conhecia o filho do presidente da República. Isso é um escândalo, e para o parlamento, e tem um monte de reunião, e fica a administração pública toda em volta sobre essa pauta, jornais e tudo, imprensa. Ou seja, quanto que se gasta de tempo dos nossos impostos para tratar de uma situação dessa? É muita coisa. É uma grande hipocrisia. Isso é hipocrisia, porque vai reclamar porque um remédio salvou a vida e deu oportunidade de melhores condições a 2 crianças. E que isso aconteceu porque a Daniela, acho que esse é o nome da mãe das crianças, conhecia a esposa, a princípio, não sei, eu não conheço a história a fundo, do filho do presidente. E aí, com isso, ela ganhou certa entrada em Portugal, que infelizmente a gente consegue perceber que é isso.
Então, assim, para a situação da Daniela, ela é a chincalhada no parlamento. Mas e para a situação dos dirigentes do clube de futebol? Ah, eu também conheço alguém. Eu também vou conseguir marcar uma entrevista, uma reunião ou 6 reuniões com o primeiro-ministro e com o presidente, o ministro da presidência para imigrações. Mas aí não tem problema. Vocês percebem isso? Que a gente está falando da mesma situação de um patrocínio, né? Ou seja, uma cunha, que é como fala aqui em Portugal, um costas quentes, a defesa dos interesses, dos lobbies, mas que quando essa mesma corja, não quero falar corja melhor, esse mesmo grupo de políticos se envolve em situações em que existe um interesse maior, e aí você vai dizer que é um interesse esportivo, que realmente muda uma sociedade, muda muito uma sociedade, gente, nossa, faz uma diferença incrível, incrível, isso assim, muda um país. Que jogador vai jogar em qual time? E olha, eu tô falando desse lado aqui, eu adoro futebol. E quem me conhece sabe o quanto eu gosto de futebol, o quanto o futebol me mobiliza. Mas o futebol, gente, não mobiliza tanto e não importa tanto em termos sociais, em termos de respeito à Constituição, como qualquer outro profissional. Não se esqueçam que jogador de futebol é um trabalhador. E do mesmo jeito que ele merece ser respeitado, os outros demais também merecem. E quando a gente fica batendo a cabeça, forte na questão da... Ah, olha, anticorrupção, o que aconteceu no caso da Gêmeas foi pura corrupção, foi pura corrupção. O que está acontecendo em relação ao caso dos jogadores de futebol das ligas? Isso também não é uma forma de entrada por uma via escusa em relação à defesa de certos interesses que não são transparentes, principalmente quando a gente fala que eles conseguiram 6 reuniões para tratar de encaixar esse grupo de interesses no 123, e quando uma classe inteira de imigrantes pede para também se reunir com o primeiro-ministro e o ministro da presidência, eles não são nem ouvidos, tem a porta na cara. Não existe aí um tratamento. Vocês conseguem perceber? Eu tô falando alguma besteira? Existe um tratamento diferenciado? Vocês conseguem ver que isso está muito claro e as pessoas não dão o nome que tem que se dar? Isso é muito mal. Agora vamos ao que interessa. Se você é uma pessoa que é atleta, eu não posso. Você pode invocar o 123. Porque a aplicação da norma do 123 vai ser só para quem tem um padrinho? Hein? É só para quem tem um conhecido um presidente de um clube de futebol? Ou, de repente, um clube de handball? Ou não? Ou vai ser para qualquer atleta que tenha interesse, que seja contratado por alguma instituição desportiva, a mais chulé de todas, aquele clubezinho lá da 4ª divisão, 3ª divisão do campeonato português? Ou vai ser só para os grandes? Fica aí a minha pergunta. E nesse caso, como você vai garantir a vaga? Se não tem vaga para nada. Não tem vaga para nada. E como será a forma de aplicação do 123? Se eu não consigo resposta no agendamento, se eu não consigo resposta no e-mail, se eu não consigo resposta no formulário, de que maneira esses atletas vão conseguir comprovar? Veja bem, eles entram no país sem o visto. Então, como eles vão dar entrada na segurança social? Se eles são trabalhadores, ok? Eles são trabalhadores, precisam estar inscritos na segurança social. Mas a segurança social já disse, eu só consigo inscrever se você me comprovar o pedido feito do agendamento para a residência. Vai invocar o 123? Vai ser através de formulário? Vai ser através do e-mail? Que meios esses atletas vão conseguir para fazer a comprovação do pedido de residência ao abrigo do 123? Vai abrir vaga? Ou seja, por que esses atletas vão ter um tratamento preferencial em relação às vagas do que muita gente que está aqui tentando reagrubar filho, que estuda em Portugal há mais de 2 anos? Então, ficam essas as minhas dúvidas, tá? E todo mundo está perguntando, teve gente que perguntou, doutora, a minha filha é isso, é inscrita na Liga dos Esportes e aquilo outro. Não sei, gente, eu não sei o que vai acontecer. Não sei mesmo, olha, tem uma dúvida na minha cabeça, porque as normas que hoje existem
não abarcam essa situação jurídica. E se abarcarem, vão ter que abarcar para todo mundo que tenha o direito, que a gente possa dizer que é de relevante interesse público. Volto à pergunta do início. O médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, é de interesse público a contratação dessa pessoa? Ou interesse cultural, que aqui também está dizendo cultural. Quantos artistas nós temos espalhados pelo país, artistas de rua, que vêm para cá, para Portugal, apresentar a sua arte, alguns artesãos. Como é que o governo vai dizer qual é o interesse público da arte? Como o governo vai dizer qual é o interesse público que está em volta da cultura? O que é cultura? Eu acho que tudo vai partir na análise do lobby, da cunha, aquilo que popularmente Portugal diz que é contra, que é inclusive uma forma de ocupar a mídia social com esse tipo de falácia, mas que quando aperta no bolso, né? Ou seja, nas pessoas que realmente interessa, tudo muda. Bom, vou fazer aqui aquele perguntas e respostas rapidinho para ver se vocês têm aqui alguma coisa. O Rude está falando, com essa fiscalização mais apertada, será que dá para ir para o Brasil com o protocolo de residência feito? Que protocolo? Manifestação? Olha, não aconselho e eu nunca aconselhei. Se trata da CPLP, sim, você pode ir e voltar porque ela foi prorrogada. Vamos continuar aqui. Doutora, boa tarde. Preciso de orientação se entro com ação contra a AIMA. Vou mandar mensagem no privado. Karina, olha, diante do que eu vivi ontem, eu vou falar para todo mundo, fiz um vídeo tem pouco tempo. É para todo mundo entrar. A administração pública tá em falência de atendimento e ela não obedece nada que não seja uma ordem judicial nesse momento. Então, se você não tem a dita cunha, se você não conhece alguém que conhece alguém, para você ser atendido de primeira e sem as maiores burocracias, infelizmente agora a gente vai ter que fazer o uso da força. Força no direito, que a gente fala, é através de sentença judicial. Ou seja, tem que chamar o homem da capa preta. Vamos lá. Doutora, fiz a renovação automática dia 28 de maio. Liguei algumas vezes, mas ora falam que está em análise, ora falam que está sendo confeccionado. Que situação difícil. Sim, se você pediu a renovação automática e não te exigiram nenhum tipo de documento, o prazo da renovação são 60 dias. Ou seja, ele vai vencer no dia 28 de julho. Ainda não deu o prazo. Deu o prazo de 60 dias e você não recebeu nenhuma informação, isso dá aso a você entrar com ação de intimação, porque aí a emissão do título tem que ser imediata, é o que está escrito na lei. Doutora, boa tarde. Vim com visto de procura de trabalho e já tenho contrato, mas não tenho agendamento. É possível entrar com ação? É. Tava falando com uma pessoa agora no telefone, a Lígia. Ela também veio sem agendamento. Vai chegar ainda. Tem muitas pessoas que estão vindo sem agendamento e a expectativa dela é que ela não... Eu já falei para ela, olha, tá muito difícil. E o que é pior... Por que eu acho que vocês têm que entrar agora com ação nesses casos? Porque mesmo as pessoas que têm agendamento, quando chega no dia, elas são desmarcadas, sem nenhum aviso, para dar prioridade, nós já sabemos, a pessoas que foram agendadas por ordem judicial. Como a gente não consegue fazer o dia crescer, o dia tem 24 horas, o que vai acontecer? Quem tem uma ação judicial vai receber uma situação de privilégio de quem não tem. Então, se você tem um agendamento que está lá do Brasil, existe sim a possibilidade, quando você chegar no seu dia, se nenhuma comunicação for feita, alguém bata a porta na sua cara e diz assim, olha, passa amanhã. Qual é o meu conselho para essas pessoas? Fazer o registro na reclamação do livro amarelo, de que tem que ser respondido no prazo administrativo e, se não for respondido, entrar com uma ação judicial para forçar o agendamento. Vamos lá. Qual é o próximo? Os clubes não respondem nenhum e-mail. Bom, não sei com relação aos clubes, porque eu nunca mandei e-mail para clube. Agora, que a AIMA não tem respondido, isso tem acontecido. O Lucas está dizendo, tudo é indicação. Quando eles querem mesmo funcionário, eles dão um jeito, rapidinho. Infelizmente foi o que eu acabei de dizer. Isso tem acontecido. Doutora, fiz a renovação automática, pronto. 39 dias.
Eu acho que eu já tinha respondido essa situação e ele só acrescentou uma outra mensagem. A renovação automática, a regra, não tem a previsão na legislação, mas todo tipo de renovação são 60 e a concessão do primeiro título, o prazo é de 90. Roberta, a residência do meu filho já está vencida desde fevereiro e não consigo agendamento. É possível pedir o meu reagrupamento quando e se conseguir um agendamento? Roberta, sim, mas você não é pela... Veja bem, tem uma situação aqui diferenciada. Primeiro que a regra não era o seu filho obter residência primeiro que você. Isso é uma aplicação equivocada do 122K, ok? E sim, era possível fazer. Agora, qual é o meu conselho para você? Fazer uma ação judicial. Porque se está vencida, você não conseguiu agendar, possivelmente você não vai conseguir de maneira alguma. Até os pedidos de reagrupamento que nós fizemos, quando abriu o portal, eu tenho casos que nós fizemos os pedidos em janeiro e até hoje não foram respondidos. É o caso de ação judicial para essas pessoas, como também é o caso de ação judicial para você. Nós não estamos conseguindo nem data para renovação, ok? E o seu filho não consegue renovação automática. E para quem já tem o direito, porque já passou o prazo de 90 dias, o meu conselho é ação judicial. Pronto, já respondi, é isso, fiquem atentos. E as pessoas que chegaram agora, a Naida, Trindade, o assunto era sobre o 123, que vai ser o artigo em voga, que eu dei o nome de que artigo do jogador de futebol, né? Para popularizar, e é assim que ele vai ficar conhecido. E aí, nesse caso, se vocês tiverem interesse, passem esse conhecimento para frente e façam também uma visão crítica sobre o que está acontecendo agora em Portugal em relação à imigração. E vou reforçar, nos casos em que vocês têm o direito e a administração pública não responde, entrem com ação judicial, ok?